Hoje você vai conhecer a biblioteca de anotações Rough Notation. Fala moçada, aqui é o Tárcio e se você gosta de conhecer bibliotecas incríveis, não se esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje você vai conhecer Rough Notation, uma biblioteca excepcional para fazer anotações em textos de uma forma bastante interativa e bastante animada. É uma biblioteca baseada em Rough.js, que já apresentamos aqui no canal, e hoje você vai aprender como tirar o máximo proveito dessa biblioteca e dar aquele tchan, aquele passo a mais em anotações nos seus projetos web. Se você já acompanha o canal DPW há algum tempo, lembra que tivemos uma temporada do nosso programa DPW Expo. No episódio 2 do DPW Expo, mostramos o Rough.js, biblioteca JavaScript para a criação de gráficos e desenhos no estilo desenho à mão. Claro que algo tão sensacional começaria a ser usado como base para outras libs, e é exatamente o caso de Rough Notation. Rough Notation é uma biblioteca JavaScript baseada na Rough.js, como dissemos, criada para fazer anotações animadas em conteúdos de página web, bem naquele estilo feito à mão da sua biblioteca base. Ela é bem levinha, 3.8K gzipada e bem facinho de usar, como veremos agora. Só para adiantar o expediente, veja no próprio site oficial algumas das coisas possíveis de serem feitas usando o Rough Notation. Então temos aí um sublinhado, olha que legal, temos um box que faz a caixinha, temos o círculo, o highlight, o taxado, uma cruz que você consegue fazer, brackets, você pode inclusive usar para múltiplas linhas, enfim, é uma biblioteca muito interessante e que vamos ver agora como se usa e o que ela é capaz de fazer. Aqui estamos com o nosso boilerplate BFB. Se você ainda não conhece, tá aparecendo um card aí agora para você assistir nosso vídeo exclusivo sobre o BFB que explica mais o que ele é e como se usa. Abrindo o arquivo index para demonstrar como o Rough Notation funciona, vamos colocar aqui alguns parágrafos de conteúdo demonstrativo. Perceba que já se encontram alguns IDs para conseguirmos trabalhar direitinho com os elementos-alvo. A primeira coisa a fazer, claro, é instalar a biblioteca no ambiente que você está trabalhando. Então, npm install Rough Notation, aqui o save para ele já ficar no nosso package e pessoalmente eu gosto bastante de colocar a versão exata que estamos usando para evitar possíveis conflitos aí ao instalar minors em outras máquinas do projeto. Então com npm start do BFB já temos rodando um ambiente local que faz um reload automático de todas as alterações que fazemos. Então já consta aqueles 3 parágrafos de texto fictício que colocamos. Vamos só aumentar um pouquinho a fonte aqui, podemos colocar até um estilo inline mesmo, não tem importância, e de repente separar aí que está muito grudado nas botas da viewport, então desse jeito aqui vai dar para ver melhor. No arquivo JavaScript correspondente, vamos recolher aqui esse console que já está tudo rodando legal, e no arquivo JavaScript a primeira coisa é importar o que vamos usar para tudo acontecer, né? Então vamos dar um import aqui do annotate from Rough Notation, e aqui já podemos começar a brincar com Rough Notation. A primeira coisa necessária é um elemento alvo que será marcado. Vamos pegar aqui uma constante, vamos chamar de L, né, a convenção da comunidade, document.charSelector, e vamos pegar aquele primeiro ID L. Pode ser somente algumas palavras, um elemento como um parágrafo inteiro, enfim. E aí vamos criar uma constante que vai receber o resultado de annotate que foi importado. Tecnicamente, trata-se de um objeto annotation. O primeiro parâmetro é o elemento em si e o segundo um objeto com algumas opções. O mínimo possível para se passar é o tipo de anotação que será feita. Vamos começar com o mais tradicional, sublinhado. Daqui a pouco veremos outros tipos, mas por enquanto é isso. Então vamos colocar type underline. Tudo já está configurado, mas a anotação ainda não vai aparecer. Para que ela efetivamente seja desenhada na tela, é preciso usar a função show. Então a nossa constante A1
.show. Veja que deu tudo certinho, ele fez o sublinhado no nosso elemento. É bem interessante essa abordagem que permite acionar o desenho da anotação na hora em que for preciso, não necessariamente assim que a página carrega. Com isso, dá para ter um controle melhor, como detectar se o elemento está aparecendo na viewport, etc. Um toque muito especial do Rough Notation é que o desenho é feito meio que aleatoriamente. Então, a anotação nunca terá exatamente o mesmo formato. Uma coisa para você prestar atenção é o seguinte: a maneira como cada anotação é feita é adicionando um SVG como elemento irmão, o que pode ser problemático em certas hierarquias de elementos e situações. Em alguns casos, pode ser preciso envolver um elemento alvo em um span ou div para as coisas saírem conforme o esperado. Antes de mostrar as opções possíveis do Rough Notation, deixa eu mostrar a funcionalidade de grupos. Aí você já fica sabendo como a coisa é feita e qualquer variação do tipo de anotação e visual fica por conta só de alterar as opções. Por padrão, as marcações são feitas na ordem que são declaradas no código, mas com esse Annotation Group é possível controlar a ordem que cada uma será feita. Primeiramente, vamos importar juntamente com o próprio Annotate, Annotation Group, e para mostrar como funciona, preparar a anotação de outro elemento. Então, duplicando aqui, vamos colocar aqui um elemento 2, L2. Aqui não sei se você lembra, mas é o segundo parágrafo inteiro, e também a nossa constante aqui que trabalha com esse elemento, A2, usando o L2. Então, carregando ali, primeiro A1 é mostrado e depois o A2. No funcionamento normal do Rough Notation, o elemento 2 é desenhado depois do 1, mas ao trabalhar com grupos, é possível escolher essa ordem. No exemplo aqui são 2 elementos, mas claro, é possível fazer isso com quantos sejam necessários. Podemos até trocar o segundo elemento aqui para só essas 2 palavrinhas, talvez fique mais fácil de ver, mas o interessante aqui é que a gente vai criar uma constante group, ou qualquer nome que você prefira, e criar esse annotation group. E aí a gente vai passar um array com esses objetos annotation que a gente criou ali. Então, nesse caso, a anotação número 2 aparecerá primeiro e depois a número 1. Vamos comentar o show dessas outras 2, pois o group também precisa desse método. Salvando e carregando, viu só? Agora o 2 foi desenhado antes do 1. Então, vamos voltar ao código que estava aqui antes, destacando somente um elemento, que agora vamos ver as opções que podemos passar na hora de fazer a anotação. Vale a pena aqui até quebrar a linha para ficar uma leitura mais legal aqui, porque agora vamos usar múltiplas opções. Lembrando também que onde fizemos essa constante do L, se você quiser colocar o Carry Selector direto, também vai funcionar. Então, olhando os tipos, a opção Type também aceita o valor Box e, tal como qualquer outro tipo de anotação, cada vez que é feito um resultado ligeiramente diferente do desenho acontece. Temos o círculo, temos o Highlight. Aqui ficou até um pouco estranho, parece que foi censurado uma palavra, né? Mas calma que com as outras opções isso aqui vai ficar bem melhor. Temos o Strike Through, que é quando risca a palavra no meio, né? Temos o Crossed Off, que é um X na palavra, e o Bracket, que ele faz esse colchete. No momento aqui está um pouco esquisitinho, mas já vamos fazer um exemplo que ele vai fazer bem mais sentido. Vamos deixar o Type Box, que aí a gente consegue trabalhar com as outras de uma maneira mais evidente. Existe a opção Animate, que por padrão é True, e ele define que ao se fazer a animação, ela vai aparecer sendo desenhadinha ali na tela, né? Se você colocar False, ela vai aparecer bruscamente, simplesmente vai ser colocada onde deve estar. Animation Duration, como indica o próprio nome, define o tempo da animação da anotação. Por padrão, é 800, aqui em milissegundos, tá? E aí é possível definir o valor que se queira. Então, se for necessária uma animação mais lentinha, a gente pode colocar, por exemplo, 1500, que é 1,5 segundos. Ou até mais do que isso, bastante ênfase aqui, 2,5 segundos. Enfim, o valor vai conforme as necessidades do projeto. Stroke Width, que por padrão é 2, no caso é pixels. Então se a gente colocar 1, ela vai ficar bem fininha. Se a gente colocar 10, vai ficar bem grossa. E você pode colocar o valor aí que for necessário. Padding, por padrão é 5 pixels, né? E você pode colocar 1, por exemplo, que vai ficar bem pertinho de onde a anotação é feita. E você pode colocar valores maiores, um 20, por exemplo,
que aí ela vai ficar com um padding bem maior, bem afastada, até invadindo aí outros elementos ao redor. Multiline é bem interessante. Um macetinho aqui dela é que ela se aplica somente a texto inline. Então, se a gente fosse colocar nesse elemento 2, que é o parágrafo inteiro, não funcionaria como a gente quer. Vamos voltar no HTML, pegar esse span aqui que está envolvendo só 2 palavras, vamos fazer ele ficar com todas as palavras aqui desse parágrafo, e aí sim, com esse multiline true, vamos trocar aqui rapidinho esse elemento para o elemento 3, que aí ele ficou inline, de repente o underline aqui vai dar para mostrar mais legal. E aí, agora sim, você viu ele primeiro riscou a primeira linha, depois riscou a segunda linha. Lembrando que o Rough Notation é bem poderoso e ele também é adequado ao web design responsivo. Então, se tivesse aqui a viewport menor, consequentemente haveria mais linhas, né? Ele automaticamente faz os cálculos e risca tudo certinho. Nesse ponto, vale colocar uma outra propriedade imprescindível também, que é a color. Claro, a gente em toda anotação pode querer decidir uma cor diferente do preto, né? Então aqui, como string, ele aceita um nome de cor, por exemplo, red, e aí ele coloca. Ele aceita um hexadecimal, vamos colocar aqui o badass, e também RGBA, que nesse ponto vai dar para a gente voltar um pouquinho no type highlight, que tinha ficado um pouco estranho, mas agora com o RGBA vai dar para mostrar que ele é sim bastante útil e ainda mais com multiline true, dá para chegar a resultados bem interessantes. Só trocar a cor aqui para ver como é que fica um outro tipo, olha aí que legal. Então, voltando um pouquinho aqui, colocando underline novamente, aqui no HTML também vamos retornar para mostrar a opção Iterations, que, não sei se você percebeu, sempre que uma anotação é desenhada, ela é feita em 2 passos, ou no caso, 2 iterações. Então, o underline, por exemplo, ele dá 2 risquinhos, uma para ir e outra para voltar. Então, é possível trocar esse valor, colocando 1, por exemplo, ele vai dar 1 risquinho só, colocando 10, por exemplo, ele vai dar 10 riscos. Claro que isso vale para qualquer outro type, então colocando box com 10 iterações, fica desse jeito. Temos a opção Brackets, que ela é especificamente quando se coloca um type bracket. Não deu para a gente mostrar até então, mas funciona da seguinte maneira. Vamos colocar que o nosso elemento vai ser o L2, que é o segundo parágrafo inteiro, e aí com o type bracket, perceba que ele coloca um colchete à direita do elemento, no caso, à direita desse segundo parágrafo. Essa opção Brackets permite definir em qual dos lados do elemento isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso colocar left e vai aparecer o colchete à esquerda, top vai aparecer em cima e assim por diante. Com o plus, que é possível passar um array e definir múltiplos lados para esses colchetes. Então aqui vamos colocar left to right, por exemplo, e aí apareceu certinho. Left top, só para dar mais uma demonstração aqui. Lembrando que isso pode combinar com qualquer outra opção, como uma cor diferenciada, por exemplo. O objeto annotation, que é o retorno da função annotate, também possui outros métodos fora show. Dê uma olhada na documentação oficial para conhecer outras possibilidades de controle. E se você é chegado nas bibliotecas e frameworks que a garotada usa hoje em dia, a boa notícia é que há wrappers de Rough Notation para React, Vue, Angular, Svelte, Web Components, enfim. Não precisa chorar que ninguém vai ficar de fora. Como você pode ver, é uma biblioteca excepcional. É um efeito que não se encontra em todos os sites e se você decidir usar esse efeito para fazer as anotações nos seus projetos, com certeza será um baita diferencial. E imagine esse efeito aí em um Dark Mode, hein? Vai ficar incrível. Então veja também nosso vídeo sobre Dark Mode e aprenda como fazer uns com CSS facinho. Então muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!